Então, vamos estudar sobre o efeito fotoelétrico. Aqui eu fiz um esquema do que acontece dentro de um poste de luz. Você já deve ter observado que a luz se apaga durante o dia e, sozinha, por assim dizer, ela acende durante a noite. Por que isso acontece? Por causa do efeito fotoelétrico. Se vocês observarem no desenho, onde está saindo umas bolinhas de uma bola maior, ali é tipo uma placa de metal. E aí aquilo que está saindo dela são elétrons. Essa plaquinha tem o nome de placa de LDR. E ela possui elétrons que são ligados a elétrons livres. Então, determinada frequência de luz, como por exemplo a frequência de luz do Sol, ela é capaz de liberar elétrons dessa placa com baixa resistência. Ela fica com baixa resistência porque ela acaba liberando os elétrons que causariam uma resistência dentro da placa. Com isso, o que vai acontecer? Quando essa resistência elétrica ela se torna mais baixa, a corrente elétrica passa por ela com muito mais facilidade. E ela acaba chegando naquela bobina, onde está ali aquela molinha ali, ó. Então ali é como se fosse uma bobina. Aí quando essa energia elétrica chega até essa bobina, nós sabemos que toda vez que existe uma energia elétrica num fio, ela promove um campo elétrico ao redor dela e também um campo magnético ao redor dela. Então ela passa a funcionar como se fosse um ímã. O ímã ele atrai. Então o que acontece? A chave do relé é atraída. Igual vocês estão vendo ali aquela bolinha que está no número 2. Antes ela ficava junto. Mas quando a corrente elétrica passa, ela passa a ter um campo magnético que atrai aquela bolinha separando do. Quando aquela bolinha se separa do eles ficam separados, então é como se cortasse o caminho e a energia elétrica não chega até a lâmpada, então ela não se acende. Quando não existe mais a luz do sol, que já chegou à noite, então isso não vai acontecer. Aquela bobina ali, ela não vai ficar energizada, nem vai gerar um campo magnético. Então as duas bolinhas ficam unidas, né? De forma, essas duas chaves elas se unem, né? É como se fossem essas duas bolinhas, elas se unem, então o caminho fica completo até chegar na lâmpada. Então a energia vai chegar até a lâmpada e ela vai ficar acesa durante a noite. No dia seguinte, quando a luz do sol começar de novo a raiar e a radiação dela atingir a placa de LDR, vai acontecer o mesmo processo e a luz vai se apagar. Então, isso é um exemplo do efeito fotoelétrico. É quando se consegue arrancar elétrons de determinada placa de metal, por exemplo. Isso é o efeito fotoelétrico. Isso não vai depender da intensidade da luz, não. Vai depender da frequência da luz que vai atingir a placa. Depende da frequência. Tem luz que tem uma frequência muito baixa e que não vai acontecer nada. Então, depende da frequência da luz. Então, vamos continuar agora. O efeito fotoelétrico é um fenômeno quântico, a física das pequenas coisas, no qual a luz se comporta como uma partícula. Nós já vimos que a luz pode se comportar como onda e também como partícula. Nesse caso, é como partículas, conhecidas como fótons. O efeito fotoelétrico ele consiste em quê? Na ejeção, ou seja, na liberação de elétrons da superfície de algum material que é iluminado e ele está sendo exposto a uma fonte luminosa de uma determinada frequência, aquilo que a gente conversou, depende da frequência que aquele material vai ser iluminado, não da intensidade. Nós vamos ver daqui a pouco algumas características importantíssimas no fenômeno fotoelétrico. Vamos continuar nossa aula. Veja as características. Primeira característica. Para cada metal, existe uma frequência mínima de radiação eletromagnética, abaixo da qual não são produzidos fotoelétrons, por mais intensa que seja essa radiação. Então, cada metal tem uma frequência mínima necessária da radiação para poder liberar elétrons dele, retirar elétrons dele. Segunda característica. A emissão eletrônica aumenta quando se aumenta a intensidade da radiação que incide sobre a superfície do metal, ou seja,
O número de fotoelétrons aumenta com o aumento da intensidade da radiação da frequência necessária, né? 3. A energia dos elétrons depende da frequência da radiação incidente, não dependendo da intensidade desta. Então, não se esqueçam desses 3 detalhes importantes para que ocorra o efeito fotoelétrico. Lembrando que para cada metal tem uma frequência mínima necessária. Agora, por que é necessário uma frequência mínima para arrancar os fotoelétrons? Será por quê? Vamos ver por quê? Porque cada elemento é diferente. Então, os pacotes de luz, que são chamados de fótons, eles transferem uma energia para os elétrons daquele material. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, esses vão ser arrancados da superfície do material. Então, vai ter uma corrente de fotoelétrons. Então, aquela energia que vai ser transferida para os elétrons tem que ser maior do que a energia mínima daqueles elétrons daquele material, porque senão não vai acontecer o efeito fotoelétrico, não vai arrancar nenhum elétron dali. Então tem que ser pelo menos maior um pouco do que a energia mínima daqueles elétrons do material. O efeito fotoelétrico ele acontece quando os fótons que incidem sobre o material, eles apresentam certa energia capaz de arrancar os elétrons desse material. Então, cada material tem uma quantidade específica de energia para ter seus elétrons ejetados. Então, vai depender do material. Nem todos vão ser ejetados ou liberados daquele material com aquela frequência de energia. Então, cada material tem uma energia necessária para poder ser arrancados os elétrons. Essa quantidade de energia nós chamamos de função trabalho. Vamos entender um pouquinho o que é essa função trabalho. Então, essa função trabalho é a energia necessária para que sejam arrancados os elétrons de determinado material. E essa daí é a fórmula. Temos a fórmula da energia de um fóton, que é E de energia igual a H é a constante de Planck, vezes a frequência. A constante de Planck, como já se fala, é uma constante, tem um valor específico, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. O efeito fotoelétrico é a energia cinética máxima de um elétron ejetado, para ele sair fora do material. A energia cinética máxima é igual a HF, né? Que é a constante de Planck vezes a frequência, menos o tau, ou menos o φ. Esse φ que está aí, essa bolinha riscada, é chamada φ, é uma letra grega que representa a função trabalho. Também a função trabalho pode ser representada por outras letras, nem sempre se usa esse zerinho cortado, ou essa letra φ, que é uma letra grega. Ela também pode ser representada por essa letra aqui. Também pode ser representada pela letra tau, que é essa letra aí. Parece um T, mas é o tau em grego, ou pela letra W, que é o work, de trabalho em inglês. Onde se encontra a aplicabilidade do efeito fotoelétrico? Em diversos objetos e sistemas, por exemplo. As televisões de LCD e de plasma utilizam o efeito fotoelétrico, os painéis solares, as reconstituições de sons nas películas de um cinematográfico, os sensores. Então, são várias aplicações aí no nosso mundo moderno, né, do efeito fotoelétrico. Agora nós vamos exercitar um pouquinho para a gente aplicar essas fórmulas em algum exercício. Vamos ver esse exercício aqui. Exercício. Quais as seguintes substâncias? Tântalo, este A representa o tântalo, 4,2. O W representa o tungstênio, 4,5. Bário, 2,5. Lítio, 2,3. Esses numerozinhos entre parênteses representam a função trabalho, né? Ou seja, a energia necessária para arrancar os elétrons desses materiais em eletrovolts. Quais dessas substâncias podem ser usadas para confeccionar uma fotocélula para ser usada com luz visível? Os valores aproximados dos comprimentos de onda em nanômetros no visível são apresentados na tabela abaixo. Então, tem aí uma tabelinha, né, com as cores e a frequência de cada uma delas, né? Frequência não, comprimento, né, de cada uma delas que é dado aí
em nanômetros. Nanômetros representa 10 elevado a menos 9. Então, aí estão os comprimentos de cada onda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício, a gente vai ter que tirar esse eletrovolu e transformar para Joule, para ficar mais correto, para a gente poder descobrir esses valores aí, para ver qual luz ou qual desses valores aí, né, podem ser usados para poder confeccionar essa fotocélula. Lembrando que a luz visível, ela está entre 700 e 400 nanômetros. Então, não pode ser superior a esse valor. Vamos ver qual delas vai ser a que a gente vai poder construir a fotocélula. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser transformar em joules, porque é a unidade de medida de energia. Então, nós vamos pegar todas aquelas substâncias que tem a função trabalho entre parênteses, nós vamos transformar ela em joules, porque elas estão em eletrovolts, conforme falou no exercício. Lembrando que 1 eletrovolt tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, basta a gente pegar de cada substância a função trabalho que tem ali entre parênteses e multiplicar por esse valor para transformar em joule. Então, no primeiro, o tântalo vai ser 4,2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Que vai dar, basta agora multiplicar os números que não têm a base 10 e repetir a base 10. Então, 4,2 vezes 1,6 vão dar 6,72 vezes 10 elevado a menos 19. Sempre assim, repete a base 10 e multiplica os números que não têm a base 10. Próxima substância é o tungstênio, que tem a função trabalho de 4,5, né? 4,5 eletrovolts. Então, vamos multiplicar para transformar em joules. 4,5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que vão dar 7,2 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Próxima substância é o bário, que tem a função trabalho de 2,5. 2,5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que vão dar 4 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Próxima é o lítio, né? Lítio, que tem a função trabalho de 2,3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 2,3 vezes 1,6 vão dar 3,68 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, feito isso, eu já sei aí a energia, né, em joules necessária para poder arrancar elétrons desses materiais. Mas eu preciso ainda saber a frequência e o comprimento para saber qual deles eu vou utilizar para fazer a fotocélula com a luz visível. Então, o segundo passo, já que eu já transformei tudo em joules, vai ser descobrir a frequência e o comprimento. Para isso, eu vou usar a fórmula da energia, que é igual à constante de Planck, vezes a frequência. E também vou usar a fórmula do comprimento da onda. Só que como eu estou falando de luz, então eu vou, ao invés de eu colocar V igual a lambda vezes a frequência, eu vou colocar o C, porque se trata da velocidade da luz. Lambda vezes a frequência. Eu não vou usar o V de velocidade, vou usar o C de velocidade da luz, porque eu estou falando sobre luz agora, não sobre outros tipos de onda, né? Então, vamos começar com o tântalo. Vamos ver a frequência do tântalo. Vou colocar só TA. Já sabem que é o tântalo, então vamos começar com ele. A energia dele nós já temos aqui, 6,72
vezes 10 elevado a menos 19. O H, nós já sabemos o valor, porque é uma constante. Vou colocar 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, que é o valor da constante de Planck, vezes a frequência, que é o que eu quero descobrir. Troca de lado, troca de sinal, nem vou trocar de sinal, porque os dois vão trocar para menos e eu automaticamente vou trocar dos dois depois. Então, já vou colocar mais de uma vez. F igual a 6,72 vezes 10 elevado a menos 19. O F de frequência vai ser 6,72 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Como que faz a divisão? Você pega as partes que não tem o 10 e divide uma pela outra. Então, 6,72 dividido por 6,6 vão dar 1,01. Repete a base 10 e se é uma divisão eu vou diminuir os expoentes. Vai ficar menos 19 menos 34. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 19 mais 34 vão dar 15. Essa é a minha frequência. Mas eu preciso saber o comprimento, né? Porque perguntou isso, qual o comprimento, né? Dessas ondas em nanômetros. Então, eu vou calcular agora o comprimento, já que eu já sei a frequência. O C vale 3 vezes 10 elevado a 8, sempre, né? Que é a velocidade da luz. O lambda é o comprimento da onda, né? A letrinha grega que representa o comprimento da onda. Vezes a frequência que eu já descobri, 1,01 vezes 10 elevado a 15. Troca de lado novamente, igual da outra que a gente fez. Esqueci de colocar o lambda aqui, que ele tá juntinho, né? Não pode esquecer dele não. 3 vezes 10 elevado a 8, dividido esse 1,01 passa para cá, dividindo. Agora, eu vou dividir novamente as partes que não tem a base 10. 3 dividido por 1,01, que vão dar 2,97. Repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 15 vão dar menos 7. Menos 7. Mas eu quero transformar isso em nanômetro. 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9, tá? Nanômetro. Vou até colocar aqui pra gente não esquecer. É o 10 elevado a menos 9. Então, se aqui é menos 7, eu posso andar duas casinhas para frente, porque aqui, andando para a direita, diminui os expoentes aqui, ó. Se eu andar duas casinhas, eu tenho que colocar menos 2, porque eu andei duas casinhas. Então, uma, duas. Vou colocar aqui. Para a direita, diminui. Se eu andei duas casinhas, vou diminuir duas. Se eu andei três, vou diminuir três. Se eu andei quatro, vou diminuir quatro. Então, D e D. Direita diminui. Se eu andasse para cá, ia aumentar o expoente. Então, vai ficar 297 vezes 10 elevado a menos 7 com menos 2, menos 9. Então, 297 nanômetros, porque 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9. Então, já sei o comprimento de onda, do caso aqui do tântalo. Vamos para o segundo agora. Nós vamos ter que fazer isso com todos os 4 elementos, tá? A gente vai fazer agora com tungstênio. Primeiro, a gente vai calcular a energia dele. Vou aumentar aqui, pra gente poder visualizar direitinho. Vamos lá, né? Energia do tântalo. Já tem HF. A energia do tântalo tá aqui em cima, né? A gente já achou 7,2 vezes 10 elevado a menos 19. O H é a constante de Planck, 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, F. Troca de lado. Vocês já podem fazer com a fórmula manipulada, se vocês quiserem, tá bom? É mais rápido. Eu tô fazendo aqui com passo a passo, mas vocês já podem fazer com a fórmula manipulada. A
fórmula manipulada, quase que embolou tudo. É porque já tá um pouquinho tarde. Eu já tô ficando com um pouquinho de sono. Mas vamos estudar. Então, a gente divide agora as partes que não tem o 10. 7,2 dividido por 6,6. Vão dar 1,09 vezes 10, né? Repete a base, diminui os expoentes. Menos 19 com menos 34. Então, vai dar menos 19 mais 34. Vai dar 15. Agora vamos para o comprimento de onda. C igual a lambda vezes a frequência. 3 vezes 10 elevado a 8. Lambda é o que eu vou descobrir. A frequência eu acabei de achar. Troca de lado. Pronto, divide agora as partes que não tem a base 10. 3 dividido por 1,09, que vão dar 2,75, vezes, repete a base e diminui os expoentes. 8 menos 15 vão dar menos 7. Novamente, eu vou andar duas casinhas para frente. 275 vezes 10, ó, menos 7 com menos 2, para a direita diminui. Então, se eu andei duas casinhas, eu diminui 2. Menos 7 menos 2 vão dar menos 9. Então, 275 nanômetros, que é 10 elevado a menos 9. Vamos agora para o bário, né? Agora é o bário. Vamos calcular a frequência do bário. Nós já temos a energia dele, né? A gente já achou aqui, deu 4 vezes 10 elevado a menos 19. Joules igual 6,6, que é o valor da constante de Planck, a letrinha H, vezes 10 elevado a menos 34, F. 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, F. 4 vezes 10 elevado a menos 19. O F vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Então, novamente, divide as partes que não tem o 10. Vai ficar 4 dividido por 6,6, que vão dar 0,60. Vezes 10, menos 19, menos 34. Novamente vai dar 15 aqui. Então, agora vamos para o comprimento de onda. 3 vezes 10 elevado a 8, lambda, vezes a frequência. Lambda, gente, é a letrinha grega que representa o comprimento da onda, tá? Não esquece, não. 0,60 vezes 10 elevado a 15. 0,60 vezes 10 elevado a 15, lambda, é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Lambda vai ser dividido por 0,60 vezes 10 elevado a 15. 3 dividido por 0,60 vão dar 5 vezes 10, diminui os expoentes, 8 menos 15 vão dar menos 7. Eu quero andar com as casinhas para frente para aqui virar menos 9. O que eu faço? Tem que andar quantas casinhas? Uma, duas, né? Então, se eu andar duas casinhas, eu vou ter que preencher com zero, ó. 1, 2, 500 vezes 10 elevado a menos 9. Menos 9, 10 elevado a menos 9 é o nanômetro. 500 nanômetros. Vamos agora para a última substância, o lítio. Dizem que o lítio ele é muito bom para depressão. Existem muitos remédios que são feitos à base de lítio para poder ajudar na depressão. Vamos lá. Primeiro vamos calcular a frequência do lítio. A energia dele nós já temos aqui atrás. Deu 3,68.
Opa, já tô até errando os números, gente. Vezes 10 elevado a menos 19, igual a constante de Planck, vezes a frequência. Pode fazer direto, tá, gente? Só pegar o F e colocar a energia dividido pela constante de Planck, já vai direto. Não precisa fazer o passo a passo como eu tô fazendo aqui não, tá? Se você já está seguro do que pode ser feito, então você pode fazer do seu jeitinho aí. Porque a gente tem que aprender o processo, né? Como que vai chegar até a resposta. Divide por 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. F vai ser igual, vamos dividir os que não têm a base 10. 3,68 dividido por 6,6, que vão dar 0,55 vezes 10, menos 19 com menos 34, ou seja, com mais 34, né? Menos com menos dá mais, vai dar 15 novamente. Então, agora o comprimento da onda, lambda vezes a frequência. A frequência 0,55 vezes 10 elevado a 15. Igual, aqui o lambda de novo, esquecendo dele. 3 vezes 10 elevado a 8. Lambda vai ser igual a velocidade da luz dividida pela frequência. 3 dividido por 0,55 vai dar 5,45 vezes 10, 8 menos 15, vão dar menos 7. Vou andar duas casinhas para frente, então direita diminui. 500, ó, a vírgula estava aqui, 1, 2. 545 vezes 10 elevado a menos 9. 500, eita, parece um 6, é 5. 545 nanômetros. Então, a frequência de luz está entre o 400 e os 700 nanômetros. Então, qual dessas substâncias eu poderia usar para fazer a fotocélula que esteja dentro da frequência de luz visível, ou dentro do comprimento de luz visível? Qual seria? Ó, o tântalo tá fora, porque 297 nanômetros é menor, né? O comprimento dele é menor. Toda vez que o comprimento é menor, a frequência é maior. É um contrário do outro. O 275 nanômetros também um comprimento menor, então não pode. 500 nanômetros está dentro, então o bário seria uma substância e o 545 nanômetros também está dentro, seria outra substância, o lítio. Então eu só poderia construir essa fotocélula, né, que atende aos requisitos do exercício, com o bário e lítio. Então, esse seria o processo para a gente resolver essa questão. Espero que vocês tenham entendido. E terminamos aqui hoje, então, um breve resumo do efeito fotoelétrico. Em caso de dúvidas, podem falar comigo. Um abraço e uma boa noite a todos, porque agora já está de noite, né? Bem de noite. Um abração, gente. Até breve. Fiquem agora com essa frase para refletirem. Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Então, quem falou essa frase foi Albert Einstein, descobridor do efeito fotoelétrico.